E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Igor Sintra e hoje eu estou aqui para analisar as questões de contabilidade avançada que foram aplicadas pela banca FGV na prova de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo lá em 2021. Mas antes disso eu peço o seu like, também peço que se inscreva no canal e clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para a análise das questões. Bom, vamos lá pessoal, vamos dar início à análise das questões aplicadas pela banca FGV, a prova de contabilidade avançada lá do ICMS Espírito Santo, aplicada essa prova lá em 2021. Então vamos lá, questões de contabilidade avançada, algumas bem complexas por sinal. Então vamos lá, olha lá, contabilidade avançada ICMS Espírito Santo 2021, vamos começar aqui pela questão que diz o seguinte: uma entidade necessitava comprar uma ambulância para ser utilizada por seus empregados em emergências. O valor da ambulância era de R$400 mil. O valor da ambulância era de R$400 mil. Em 1 de janeiro de X0, o governo estadual concedeu à entidade uma subvenção enquadrada no CPC 07. A FGV adora o CPC 07, né? Adora, cuidado aí. No valor de R$100 mil para a compra da ambulância. A entidade cumpriu as exigências aplicáveis e adquiriu a ambulância. A vida útil estimada era de 5 anos e ela era depreciada pelo MED da linha reta, não sendo considerado valor residual. Em relação ao tratamento contábil da subvenção, nas demonstrações contábeis da entidade, assinale a alternativa correta. Bom, então olha só. A gente tem que lembrar que a subvenção ela é reconhecida pelo valor justo. Ele falou que a subvenção foi no valor de R$100 mil. Então esse vai ser o valor reconhecido. Agora, a gente só tem que ter cuidado, né? Que essa subvenção, só cuidado que antigamente essa subvenção ela era tratada, né? A contrapartida como uma reserva de capital. Estava lá na redação do parágrafo 1º do artigo 182 da Lei 6404. Após a edição da Lei 11.638/2007, essa subvenção ela passou a não ser tratada mais diretamente no PL. A regra é que tais subvenções sejam condicionadas, então inicialmente a entidade reconhece a crédito uma receita diferida de subvenção no passivo e depois vai transitando essa receita de subvenção de R$100 mil aos poucos para o resultado. Então, necessariamente essa subvenção transita pelo resultado para depois impactar o PL na forma ali do próprio resultado que foi apurado. Lembrando que o artigo 195A da Lei 6404 ainda permite que você pegue aquela receita que vá sendo apropriada ao resultado, que ela seja levada, destinada a uma reserva de lucro, chamada reserva de incentivos fiscais. Então, olha só, a subvenção que foi de R$100 mil. Eu vou inicialmente reconhecer uma receita diferida no meu passivo e vou transitar esse valor de R$100 mil ao longo do tempo para o resultado. No caso aqui, vou utilizar, por exemplo, a mesma taxa de depreciação utilizada para a tal da ambulância, para o imobilizado. Então, olha só, alternativa A, reconhecimento de receita de R$20 mil durante 5 anos. A partir de X0. É verdade, né? Porque a subvenção não foi de R$100 mil, foi de R$100 mil. Então, considerando que a vida útil da ambulância é de 5 anos e o método é da linha reta, então dá exatamente aqui R$20 mil por ano. R$20 mil por ano a ser apropriado como receita de subvenção no resultado. A B fala receita de 100 mil no momento do recebimento. Então, isso aqui seria verdade se a subvenção fosse incondicional. Se fosse incondicional, a alternativa B estaria correta, mas ele falou, olha só, que foi condicional, essa subvenção. Portanto, a alternativa B está incorreta. A C fala reconhecido de ativo realizável, não, é imobilizado, né? É imobilizado. Aqui ele fala de intangível, não, né? Aí fala reconhecimento de imobilizado de R$100 mil, né? R$100 mil reconhecimento de imobilizado. Bom,
Aqui acabou ficando estranho, porque o que eu entendi é que ele adquiriu uma ambulância pelo valor de 400 mil reais, dos quais 100 mil foi por meio de uma subvenção, ou seja, ele foi lá e só pagou 300 mil reais. Então, a ambulância vai acabar sendo reconhecida no imobilizado pelo próprio valor de 400 mil reais e não 100 mil reais. Então, ficou estranha aqui a alternativa aí. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Vamos lá. Próxima questão. Essa questão aqui causa calafrio na maior parte dos alunos, né? Porque trata de CPC 32. Então vamos lá, a companhia empresária Z apresentava o balanço patrimonial a seguir em 31 de dezembro de X0. Tinha um caixa de 200 mil reais, um PL de 200 mil reais. No ano X1, a sociedade Z auferiu receitas de serviço de 400 mil reais. O custo dos serviços prestados foram de 500 mil reais. Então, olha lá, a gente já tem um prejuízo de 100 mil reais aí, né? Ele fala que ainda a sociedade empresária reconheceu uma provisão para contingências de duas causas na justiça. A primeira de 30 mil reais e a segunda de 10. Então, isso aqui vai gerar na contabilidade uma despesa, né? Despesa de 40 mil reais com a constituição de provisões. Ele fala que a empresária Z apresentava fortes perspectivas de lucros nos anos seguintes. No ano X2, bom, aqui ele começa a analisar o ano X2. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, vamos analisar X1, né? Qual que foi o resultado de X1? E aonde que eu vou fazer isso aqui que ficou complicado, hein? Olha lá, apuração do resultado do exercício de X1. Apuração do resultado do exercício de X1. Então, olha lá, 500 mil reais de serviços, ele falou que, aliás, desculpa, foi 400 mil reais, né? 500 foi o custo. Então, só deixa eu apagar aqui, olha, aqui foi 400 de serviços prestados, 500 de custo, e eu ainda tive despesas de provisão de 40 mil reais. Então, olha só, a gente tem aqui 540 menos 400, a gente tem um prejuízo contábil de 140 mil reais. Isso aqui é um prejuízo, isso aqui é um prejuízo contábil. Contábil, isso aqui é um prejuízo contábil. Por que isso aqui é importante? Isso aqui está na contabilidade. Lembra que as regras fiscais não devem alterar a minha contabilidade. Então, isso aqui é um controle contábil. Isso aqui é um controle contábil no ano de X1. O prejuízo contábil foi de 140. Agora, cuidado, quando você vai apurar a base de cálculo do imposto de renda seguindo as legislações fiscais, ou seja, o regulamento do imposto de renda, por exemplo, você vai perceber que esse valor de 40 mil reais de despesa com provisão não é dedutível. Não é dedutível, porque a Receita Federal fala o seguinte, olha, essa despesa com provisão, ela até vai ser dedutível, mas não no momento da sua constituição, e sim lá no momento da efetiva perda. Então lá no futuro, quando você realmente perder aquela ação e ter que desembolsar o valor de 40 mil reais, aí eu vou deixar você deduzir a base de cálculo. Senão viraria bagunça, né? Todo mundo constituindo provisão, né? De forma aleatória para diminuir a base de cálculo. O Leão gosta de uma base de cálculo grande. Então olha só, para a Receita Federal, o prejuízo não foi de 140, e sim de 100 mil reais. Isso para a Receita Federal, beleza? Então, para a Receita Federal, ou seja, o prejuízo real, então, para a Receita Federal, olha só, vou colocar aqui, olha, o prejuízo fiscal foi de 100 mil reais, porque a provisão não entra como uma despesa dedutível para a Receita Federal. E nesse momento, a gente chega então num conceito de ativo fiscal diferido. Ativo fiscal diferido. O que vai ser o ativo fiscal diferido? A gente vai utilizar aqui, ó, essa alíquota de 34%. Então, o ativo fiscal diferido vai ser o quê? Vai ser os 40 mil reais, mais os 100 mil reais. 100 mil reais por quê?
Porque 100 mil reais de prejuízo fiscal, eu vou ter o direito de compensar esse prejuízo fiscal de 100 mil reais quando eu apurar lucros fiscais no futuro. Então é um direito que eu tenho, um ativo fiscal diferido. A outra coisa em relação aos 40 mil reais é porque eu tenho um direito no futuro de deduzir essa despesa, porque ela não foi deduzida ela foi deduzida na contabilidade, mas não foi deduzida nas regras fiscais. Não foi deduzida nas regras fiscais, porque existe uma divergência. A contabilidade, a gente utiliza o regime de competência, então já consideramos essa despesa no momento de sua constituição, ao passo que a Receita Federal fala, não, para a provisão eu até vou deixar você deduzir, mas não no momento da constituição, e sim no momento da efetiva perda. Então eu tenho aqui um ativo fiscal diferido de 34% sobre 140 mil reais. Então um ativo fiscal diferido nesse momento vai ser de 34 vezes 140, dá 47.600. É como se fosse um direito, você vai ter um direito, aqui são dois direitos. Um direito de compensar esse prejuízo fiscal no futuro e um prejuízo de deduzir essa despesa no futuro. Tente pensar assim, que é mais fácil você entender. Beleza? Beleza. Bom, vamos continuar agora para o ano X2, né? Olha só, a sociedade empresária Zé oferiu receitas de serviços de 600 mil à vista, o custo dos serviços prestados foram de 300 mil reais, pagos à vista. Além disso, a sociedade empresária, olha só, ganhou a primeira causa na justiça, que causa? Essa aqui de 30 mil reais. E perdeu a segunda, tendo que pagar 10 mil reais. 10 mil reais. Assinale a opção que indica, respectivamente, o imposto de renda diferido em 31 de dezembro de X1, que a gente já calculou, 47.600, e em 31 de dezembro de X2, evidenciado no balanço patrimonial. Então, olha só, em relação a X1, a gente já viu 47.600. 47.600, a gente já fica aqui entre a D e a E, né? Vamos analisar agora, então, X2, né? O que aconteceu, então, em X2? Vamos pensar, rapaz, onde que eu vou colocar isso aqui? Deixa eu ver se o slide anterior eu tenho espaço. Eu vou fazer aqui, tá? Eu vou fazer aqui, olha, a apuração do resultado do exercício em X2. Isso aqui na contabilidade, tá? Esquece da regra fiscal, vamos pensar na contabilidade. O que a gente tem na contabilidade? Vamos lá, olha. Receita de serviço, ele falou 600 mil reais. Eu tive um custo de 300 mil reais. Então, 600 a crédito. Opa, deixa eu voltar aqui. 600 a crédito e 300 a débito, que foi o custo. Além disso, ele falou que eu ganhei, lembra? Eu ganhei aquela primeira ação. E o que eu faço quando eu ganho essa ação? Eu tenho que reverter a provisão, né? O debito, a provisão e credito receita com provisão. Isso na contabilidade. Então, eu tenho aqui mais 30 mil reais de receita com a provisão. Olha lá, isso aqui é a receita com a reversão da provisão. E aquele processo que eu perdi de 10 mil reais, tem contabilização aqui no resultado? Não. Eu debito a provisão e credito a conta caixa porque tive que pagar 10 mil reais. Então aqui não tem contabilização nenhuma, né? Não tem contabilização nenhuma no resultado, né? Nosso foco aqui é o resultado. Então 630 menos 300, eu tenho um lucro contábil, hein? Esse aqui é um lucro na contabilidade de 300 mil reais. Só que daí, lá na Receita Federal, a gente vai fazer os ajustes, né? Então, eu parto desse lucro contábil de 330 mil reais, eu vou fazer os ajustes. O primeiro ajuste é em relação a essa receita, né? Essa receita, lembra lá que a Receita Federal não considerou despesa quando ela foi constituída, então também não vai considerar receita aqui, é uma questão de lógica, né? Não vai considerar uma receita porque não considerou uma despesa quando foi constituída essa provisão de 30 mil reais. Então também não tem sentido somar essa receita de 30 mil reais. E a gente ainda tem agora a provisão, eu vou colocar aqui, olha, a provisão paga, porque lembra?
Para a receita, o que interessa é quando a provisão foi paga. E naquele momento, em X2, eu tive que pagar R$ 10.000. Eu tive que pagar R$ 10.000. Então aí sim entra como uma despesa dedutível, R$ 10.000. Ou seja, esse aqui é o lucro antes da compensação. O lucro para a Receita Federal antes da compensação foi de R$ 290.000. Por quê? Porque tem compensação. Lembra que eu posso compensar 30% desse lucro. 30% desse lucro, ou seja, eu posso compensar, olha só. Eu posso compensar, então menos a compensação de 30% vezes 290 dá 87. Vou compensar 87, só cuidado, eu posso compensar 87? Eu posso, por quê? Eu tenho ainda 100 mil a compensar, lembra? Eu ainda tenho 100 mil a compensar, estou compensando 87, cabe aí dentro, então tranquilo. Então vou compensar R$ 87.000. Dessa forma, o que eu quero que você entenda é o seguinte, eu tinha 100 mil a compensar, eu compensei 87, eu compensei 87. Então, quanto falta eu ainda para compensar? Faltam 13. Faltam 13 para eu compensar. Percebe? Eu tinha 100 para compensar, já utilizei 87. Portanto, se eu ainda tenho 13 para compensar, para você chegar no saldo final do ativo fiscal diferido, então o ativo diferido ao final de X2, como eu tenho ainda 13 para compensar, 34% de 13 dá quanto? 34% de 13 dá 4.420. Ou seja, eu tinha inicialmente 47.600, agora eu só tenho a compensar 4.720. Portanto, a alternativa D é o nosso gabarito. Beleza? Beleza, bom demais. Bom demais. Então, cuidado, hein? Cuidado com esse tipo de questão. Ela é bem difícil porque ela também gera ajuste. Toda vez que a gente tem que ficar indo e voltando, né? Gera ajuste. Isso acaba gerando dúvidas nos alunos, né? Mas, basicamente, o ativo fiscal diferido, ele é como se fosse um direito, pensa, como se fosse um direito. Eu tinha um direito de compensar R$ 100.000 no futuro e ainda tinha, em função da constituição de provisões de R$ 40.000, no futuro, caso ocorresse a perda no futuro, eu teria o direito de mais R$ 40.000 de direito de deduzir essas despesas. Acabou que nem foi o caso, porque parte daquela a despesa eu acabei nem perdendo mesmo a ação judicial no valor de 30, eu só perdi os de 10. Então, veja que a gente basicamente pegou aqui o valor que eu ainda teria a compensar, 100, compensei 87, restou 13. 13 vezes 34%, 4.420. Show? Próxima questão, vamos lá. Questão aqui a respeito do quê? Vamos lá. Depreciação acumulada, ele quer a depreciação acumulada de uma máquina em 31 de dezembro de X5. Então vamos lá. Em 1 de janeiro de X1, a sociedade empresária Y adquiriu uma máquina por R$ 400.000. A vida útil estimada era de 10 anos. E a depreciação é realizada pelo método linear, sendo considerado o valor residual zero. Os contadores da sociedade empresária fazem anualmente o teste de operabilidade de seus ativos imobilizados, estimando o valor justo líquido de despesa de venda e o seu valor em uso em relação à máquina. E constataram que, olha só, ele tem aqui o valor de venda e o valor em uso. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui, na prática, é verificar qual que é o maior dos valores, né? Porque o maior entre esses dois valores é o valor recuperável. Então, eu já vou destacar aqui, olha. Esse aqui é o valor recuperável em 31 de dezembro de X1. Esse aqui é o valor recuperável em 31 de dezembro de X2, é o maior entre esses dois. Aqui é o valor recuperável em X3. Bom, o valor recuperável em X4 é o mesmo aqui, né? 180, mesma coisa, valor em uso, valor justo menos as despesas com a venda. E em X5 é 210. Então, show, ele está querendo o quê? Ele está querendo assinar a opção que indica a depreciação acumulada em 31 de dezembro de X5. Então, questão aqui que judiou, né? Judiou da gente. Então vamos lá. Máquina adquirida em 1 de janeiro por X1. Então a primeira coisa eu tenho que saber aqui, comparar o valor contábil em 31 de dezembro de X1 para ver se tem necessidade de reconhecer
a perda por desvalorização. Então, vou iniciar do início, né? Vamos verificar qual que é a depreciação anual. Depreciação anual desse item vai ser o valor de custo, R$400 mil. Ele falou que tem valor residual? Não, é zero. Então, zero eu vou dividir pela vida útil, que era de 10 anos, ou seja, a gente tem R$40 mil por ano de depreciação. Então, olha só, eu vou abrir aqui um razonete. Eu vou chamar esse razonete aqui de valor contábil. Valor contábil da máquina. E a gente vai, então, fazendo a análise. Então, olha só, no dia 1 de 1 de X1, esse item foi reconhecido por R$400 mil. O que aconteceu? O que aconteceu é que depois de um ano a gente reconheceu uma depreciação acumulada de R$40 mil. Então, vou colocar aqui, olha, é a depreciação acumulada de X1, R$40 mil, ou seja, perceba que o valor contábil desse item, nesse momento, olha só, não preciso nem fazer aqui, mas suponha que você queira fazer essa conta, 400 menos 40, é de R$360 mil. Como o valor contábil é inferior ao valor recuperável, não há que se cogitar em reconhecimento de perda por desvalorização, porque ela só existe quando o valor recuperável é inferior ao valor contábil. Ou seja, no ano de X1 não tem reconhecimento de perda por desvalorização. Beleza? Vamos fazer assim, o seguinte, ó, então a gente vai fazendo assim, ó, para ficar mais organizado, a gente vai fazendo assim, olha, valor contábil, então, em 31 de dezembro de X1 era de R$360 mil. Então, o que acontece, né? Segue o jogo, segue depreciando esse cara. Então, aqui em 31 de dezembro de X2, eu vou reconhecer mais R$40 mil da depreciação. Vou colocar aqui, olha, depreciação de X2, só para ficar melhor. Depreciação de X2. Então, essa aqui é a depreciação de X1, R$40 mil, depreciação de X2 a mesma coisa. Depreciação de X2, R$40 mil. Então, 360 menos 40, o que a gente chega? Em 31 de dezembro de X2, o item possui um valor contábil de 320. Não é? 320. Percebo que, nesse momento, o valor recuperável de 350, então não há perda por desvalorização novamente para esse item. O que acontece em X3? A mesma coisa, vai acontecer a depreciação de R$40 mil desse item. Então, vou colocar aqui, olha, essa aqui é a depreciação de X3. Portanto, em 31 de dezembro de X3, esse item estará evidenciado por R$280 mil. Opa, olha aqui X3. Em X3, eu vejo que o valor recuperável é de 210. Ou seja, se o valor contábil é de 280 e o valor recuperável é de 210, aqui em X3 vai rolar o quê? Vai rolar o reconhecimento de uma perda por desvalorização de R$70 mil. Então, essa aqui é a perda por desvalorização, R$70 mil. 280 menos R$70 mil após o reconhecimento dessa perda, ou seja, aqui em 31 de dezembro de X3, após o teste de probabilidade, esse item estará contabilizado por 210, que é exatamente o seu valor recuperável. Só que daí o que acontece a partir daqui? A partir daqui você tem que calcular uma nova depreciação. Uma nova depreciação anual. Porque o valor depreciável agora é o valor contábil atual menos o valor residual, que é zero, dividido pela vida útil remanescente. Então, olha só, eu já depreciei durante 3 anos, né? X1, X2 e X3. Então, tenho mais 7 anos para depreciar. Portanto, R$30 mil é o valor da nova despesa anual de depreciação a partir daqui. Então, o que acontece em X4? Eu vou reconhecer mais uma despesa de depreciação, R$30 mil, a gente acabou de calcular. Essa aqui é a depreciação de X4. Com isso, após o reconhecimento dessa despesa de depreciação, o item estará evidenciado por R$180 mil.
Então, isso em 31 de dezembro de X4. Vou lá para o teste de probabilidade de X4, veja aqui. Esse aqui é exatamente o valor recuperável, então não tem perda por desvalorização, também não tem reversão de perda reconhecida anteriormente. Vou chegar em X5 agora, 31 de dezembro de X5. Eu vou lá, reconheço a depreciação de X5, reconheci. Portanto, o item possui agora um valor contábil em 31 de dezembro de X5 de R$150 mil. R$150 mil. Aí, olha só, eu nem preciso fazer essa análise, né? Porque em 31 de dezembro de X5 eu estou vendo que o valor recuperável é 210. Então, o que eu vou ter que fazer aqui em dezembro de X5? Eu vou ter que reverter parte da perda por desvalorização, mas eu nem preciso fazer essa análise. Eu precisaria se ele estivesse pedindo o valor contábil do item. Ele não está pedindo o valor contábil do item. Então, certamente aqui vai haver reversão de parte dessa perda por desvalorização, porque ela não mais existe. Mas eu não vou nem entrar nesse mérito, porque ele está pedindo o quê? Ele está pedindo a depreciação acumulada. É só somar as depreciações, olha lá. Depreciação de X1 com X2 com X3 dá 120, 120 com 60 dá 180. 180 é a depreciação acumulada, é a contrapartida das despesas de depreciação. Então, olha só, não vou nem entrar no mérito do valor contábil do item nesse momento, eu não quero saber, fiquei aqui na análise do que me interessa. Bom, vamos para a próxima questão. Próxima questão fala que uma sociedade empresária apresentava em 31 de dezembro de X1 um balanço patrimonial a seguir. Ele dá aqui um caixa de R$50 mil, o imobilizado compreende uma máquina e sua depreciação acumulada, né? E aqui no PL só temos capital social. Ele fala que a máquina era depreciada pelo método da linha reta e tinha vida útil de 5 anos. Ainda a sociedade empresária considerava valor residual zero. Na elaboração das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de X2, ou seja, um ano depois, né, ele fala que os contadores da sociedade empresária julgaram que a informação contábil seria mais relevante e confiável, depreciando esse imobilizado pelo método dos benefícios gerados. Ou seja, ele está falando que vai haver uma mudança no padrão de depreciação desse item. Eu utilizava o método da linha reta e vou passar para outro método, né? Essa foi uma questão polêmica, né? Assinale a opção que indica, de acordo com o CPC 23, políticas contábeis, mudança de estimativa, retificação de erro, o procedimento contábil a ser efetuado pela sociedade empresária. Então, olha só, nesse tipo de questão, a banca FGV, ela sempre tinha, ela já fez aqui algumas questões nesse mesmo tipo. Acho que uma, inclusive, lá no ICMS Rondônia em 2018. Então, ela entendia que essa mudança no padrão de consumo de um item, então mudei o método de depreciação, ela entendia que era mudança de política contábil. A gente falava isso para o aluno, olha, a FGV entende que é mudança de política contábil, muito embora eu concorde que seja uma mudança de estimativa, né? Mas a banca FGV, ela tinha esse entendimento. Então a gente falava, olha, aluno, se ela tratar desse tema, vai em mudança de política contábil e não de estimativa. Aí ela foi e mudou o entendimento exatamente nessa prova. Então são coisas que acontecem. Vamos ver o que a banca vai aprontar para as próximas provas, né? Mas aqui ela mudou para mudança de estimativa e, portanto, a gente, olha só, retificação de erro não tem nada a ver, né? Mudança de política contábil, que era o entendimento da banca anteriormente, não foi mais agora nessa prova, infelizmente. Alternativa D fala mudança de estimativa, deve-se refazer X1, apresentando a depreciação acumulada com base nos métodos benefícios gerados em X1 e X2. Bom, aí é complicado, né? Porque antigamente, olha só, antigamente a FGV entendia isso aqui. Então a FGV antigamente, ela entendia como mudança de política contábil e, consequentemente, você tinha que refazer o balanço X1 para efeitos de comparação. Só que agora, como ela está tratando como mudança estimativa, você não precisa mais refazer, não. Então está errado a alternativa D. Aí vai sobrar como correta. Como ela está entendendo que é mudança de estimativa, o que você faz?
A partir de X2 você utiliza esse novo método e segue daí para frente, ou seja, daqui para frente. Então esse é um problema, né? O que levar para a próxima prova? Bom, eu sempre considero a melhor alternativa levar o último entendimento da banca. Então se cair alguma questão na sua prova no futuro que trate de mudança de método de depreciação, considerando o entendimento dessa banca, a gente entrou com recurso, mostrou para a banca que as questões anteriores ela considerava como mudança de política contábil, ela não aceitou, ou seja, estou entendendo que agora a banca vai levar isso em consideração, ou seja, com mudança de estimativa. Até trouxe aqui, olha só, algumas exposições do item CPC 23 fala que a entidade deve alterar uma política contábil apenas se a mudança for exigida por pronunciamento, interpretação, orientação. E olha que ele fala, eu posso alterar uma política contábil quando resultar em informação confiável mais relevante, que foi inclusive o que ele disse lá no enunciado. Então aqui ele está falando de política contábil, né? Mas olha só mais para frente, o que diz o CPC 23 dentro da discussão a respeito de mudanças em estimativas contábeis. Olha o que ele fala. Como consequência de incertezas inerentes às atividades empresariais, muitos itens nas demonstrações contábeis não podem ser mensurados com precisão, podendo ser estimados. A estimativa envolve julgamento baseado na última informação disponível e confiável. Por exemplo, podem ser exigidas estimativas para créditos de liquidação duvidosa. Então, ou seja, isso aqui é algo que envolve estimativa, né? Obsolescência em estoque, valor justo de ativos financeiros e passivos financeiros. Olha só, vida útil de ativos depreciáveis ou o padrão esperado de consumo dos futuros benefícios econômicos incorporados nesses ativos e obrigações decorrentes de garantia. Então, olha só o item B, ele está falando exatamente, por exemplo, de mudança de vida útil ou no próprio método de depreciação de um item. Então ele está falando isso dentro da discussão a respeito de mudanças em estimativas contábeis. Então, no meu entendimento, tudo bem, a banca pode considerar como mudança de estimativa contábil. O que não dá ela ficar mudando a cada prova, né? Se em provas passadas ela tratava como mudança de política contábil, o bom aluno, aquele que estava realmente preparado para essa prova, ele foi ali de alternativa B, achando que ia acertar a questão, a banca mudou de entendimento exatamente na prova desse aluno. É infelicidade, mas enfim, vamos ver se a banca agora firma esse entendimento, né? Se não vira bar. Próxima questão, vamos lá, FGV. Em 30 de dezembro de X1, a sociedade empresária X definiu que irá descontinuar a sua atual fábrica. Na data, esse ativo tinha valor contábil de R$100 mil. O valor de venda foi estimado em R$140 mil. Ainda foi previsto que a construção da nova fábrica iria demorar 4 meses, momento em que a fábrica antiga deixaria de ser usada. Assinale a opção que indica a apresentação e a mensuração da fábrica no balanço patrimonial. Então está querendo te enganar, né? Ele está querendo te enganar, falar que essa fábrica deve ser mensurada ao valor justo, por exemplo, pois é um ativo não circulante mantido para a venda. Cuidado, né? Cuidado, cuidado. Porque para ser classificado como um ativo não circulante mantido para a venda, de acordo com as disposições do CPC 31, esse item ele deve estar disponível, né? Ele deve estar disponível para essa venda imediata. E não é o caso aqui. Ele fala, olha, eu só vou alterar ali de endereço, né, de imóvel, quando a nova fábrica ficar pronta, que vai demorar 4 meses. Ou seja, eu ainda não posso eu não posso classificar esse item atual como um ativo não circulante mantido para a venda, porque ele tem que estar disponível para venda nas condições atuais, o que não acontece de fato. Portanto, isso aqui continua sendo imobilizado, ou seja, continua sendo imobilizado, contabilizado por R$100 mil, alternativa B. Então, olha só aí nas outras alternativas, A e C, né? Ele fala ativo não circulante mantido para a venda, né? Então, cuidado, né? Cuidado aí com a alternativa C, tá? Cuidado com a alternativa C, ele tem que estar ali disponível para a venda imediata, do jeito que ele está naquele momento. Não é o caso aqui. Bom, vamos continuar. A próxima questão em relação aos elementos integrantes do balanço patrimonial, analise as afirmativas a seguir. Bom, componentes do ativo decorrente de operação de longo prazo.
Então, deixa eu ver o que ele está pedindo, né? De acordo com o CPC 12, sinale a opção que indica as afirmativas que devem ser ajustadas ao valor presente. Aí tranquilo, né? O que é de longo prazo, ativo ou passivo, eu ajusto ao valor presente. O que é de curto prazo, seja ativo ou passivo, eu só ajusto ao valor presente se o efeito for relevante. Legal? Então vamos lá, aqui foi uma questãozinha um pouco mais tranquila, né? Então, componente do ativo decorrente de longo prazo, opa, ajusta ao valor presente. Componente do passivo decorrente de operação de longo prazo, ajusta ao valor presente. Componente do ativo decorrente de operações de curto prazo com efeito relevante, ajusta ao valor presente. Componentes do passivo decorrentes de operações de curto prazo com efeito relevante, também ajusta ao valor presente. Então, tudo vou ajustar ao valor presente. Alternativa E é o nosso gabarito. Questão a respeito aí do CPC 12. Vamos para a próxima questão. Próxima questão fala que a companhia A apresentava em 2 de janeiro de X1 o balanço patrimonial a seguir. Ele dá aí o balanço, né? Tem investimento de 50 mil reais, capital social de 50 mil reais. Ele fala que a companhia A tem o controle compartilhado da companhia B, com a companhia X. Tá? Então a companhia A e a companhia X têm o controle compartilhado da companhia B. Então 50% cada um. E utiliza o método de equivalência patrimonial para avaliação do investimento. É definido que a companhia A não tem a responsabilidade pelos passivos de suas empresas investidas e não efetua pagamentos em nome delas. Em X1, a companhia B apurou um prejuízo de 100 mil reais. Sinale a opção que indica o tratamento contábil na companhia A em relação a esse investimento. Bom, o que ele vai fazer é aplicar a equivalência patrimonial, né? Vamos aplicar aqui a equivalência patrimonial. É o resultado apurado pela investida vezes o percentual de participação. Então vamos lá. Qual que foi o resultado? Foi um resultado negativo. Um prejuízo de 100 mil reais. Vezes 50%. Afinal, o controle aqui é compartilhado, então 50 mil reais é a equivalência patrimonial. Qual que vai ser o lançamento? Como foi negativo, eu vou debitar resultado negativo de equivalência patrimonial no resultado da investidora e vou creditar investimento. Então vamos lá, alternativa A. Débito em despesa de equivalência patrimonial de 50 mil reais, então isso aqui afeta o resultado negativamente, legal. E crédito em investimento, afinal, como o PL da investida diminuiu em função do prejuízo apurado, eu também tenho que diminuir o valor do investimento lá na investidora. Alternativa A já é o nosso gabarito, Vamos para a próxima questão desta prova de contabilidade avançada para o ICMS Espírito Santo. Vamos lá, as companhias X e Y apresentavam em 31 de dezembro de X0 os balanços patrimoniais a seguir. Então, vamos lá, né? A companhia X tem um caixa, só isso. A companhia Y tem caixa e tem terreno. E depois as duas companhias só têm capital social aqui no passivo, né? No patrimônio líquido. Ele fala que em X1 a companhia X adquiriu 80% da companhia Y por 40 mil reais. Aquela mesma historinha que a gente sempre fala, né? O que justifica ele pagar um valor acima do PL da entidade Y? É o ágio mais-valia e o goodwill. Na data da compra, o valor de mercado do terreno avaliado em 30 mil reais, era avaliado em 30 mil reais, e o valor de mercado da marca era avaliado em 5 mil reais. Sinalei a opção que indica, então, o goodwill contabilizado, admitindo-se que o valor justo da parcela dos não controladores é igual ao valor pago pelo novo controlador. Então, olha só, vamos verificar qual que é o valor justo do ativo. Então, olha só, ativo calculado a valor justo, ativo aqui da companhia Y. Qual que vai ser o ativo calculado a valor justo? 10 mil reais de caixa, mais o que? O valor do terreno, só que ele falou que o terreno tinha um valor justo de 30 mil reais, então mais 30 mil reais do terreno, não é? E a gente ainda tem aqui uma marca, né? Uma marca de 5 mil reais. Então mais 5 mil reais da marca. Portanto, dá 45 mil reais o valor justo desse ativo da companhia Y. Bom, como ela não tem passivo, portanto, o PL calculado a valor justo da companhia Y é exatamente 45 mil reais. Não tem nenhuma obrigação. Então, o PL não é ativo menos o passivo? Sim, portanto, se não tem passivo, o PL vai ser exatamente o valor do ativo.
Bom, com isso a gente pode calcular então o goodwill. Como é que eu calculo o goodwill? Valor pago menos valor justo daquilo que eu estou adquirindo. Qual que foi o valor pago? O valor pago está aqui, olha, 40 mil reais. 40 mil reais. Só cuidado aqui, né? Porque você não está adquirindo todo esse PL, você só está adquirindo 80% desse PL, né? Então, 100% do PL é valor justo de 45, portanto, 80% disso dá quanto? Então, olha só, vezes 80%, 45 menos 9 dá 36. 36. Portanto, o goodwill é igual a 4 mil reais. 4 mil reais. Esse é o goodwill, 4 mil reais. Agora, olha só o que ele falou, que é interessante. Esse goodwill, ele vai para onde? Ele vai estar lá no balanço individual. Isso aqui está lá no balanço individual, tá? Olha o que ele está falando. Ele está querendo o goodwill no balanço consolidado. Então, cuidado com a alternativa A. Essa questão aqui parece fácil, né? Mas ele fala no balanço consolidado. Então, cuidado, né? Cuidado, porque esse goodwill, ele refere-se apenas a 80% da entidade, não é? Esse goodwill, ele refere-se apenas a 80%. Olha, ou seja, vou fazer uma regra de 3, olha. 4 mil refere-se a 80% da entidade. Então, 100% da entidade, a gente chegaria em X. Fazendo essa continha, você vai chegar que X é igual a 5 mil reais. 5 mil reais. Dos quais 4 mil reais refere-se ao goodwill do controlador e o resto a parcela dos não controladores. Interessante, né? 5 mil reais. É difícil, né? Qualquer banca pedir isso aqui, a banca FGV pediu, certamente muitos alunos foram na alternativa A, calculando o goodwill que foi gerado na combinação de negócio. Tudo bem, esse goodwill foi gerado mesmo de 4 mil reais, mas ele não perguntou esse, ele perguntou no balanço consolidado. Então é interessantíssima essa questão, né? Uma questão difícil. Vamos lá, uma próxima questão. Acho que essa aqui é sobre DFC, né? Tô vendo aqui tem DRE de X0, DRE de X1, tem balanço patrimonial de X0 e de X1. Vamos ver o que ele está pedindo aí. Assinale a opção que indica o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais em X1. Então, se ele quer X1, pouco importa é a DRE de X0, né? Pouco importa, a gente vai utilizar a DRE de X1. Vou partir aqui do lucro de 13.860. Então, vamos lá, esse aqui é um método indireto. 13.860, a gente vai fazer os ajustes. O primeiro ajuste que eu faço é olhando para a própria DRE do período que eu estou analisando. Eu vou em busca, por exemplo, de itens que estão na DRE, mas que não impactaram o caixa. Então, por exemplo, depreciação, isso aqui impacta o caixa? Não. O crédito não é no caixa, né? O débito aqui em depreciação, o crédito não é no caixa, é na conta de depreciação acumulada. Então, eu somo aqui, olha, a depreciação. Eu somo porque não teve impacto no caixa, a DFC está preocupada com aquilo que impactou o caixa. O que mais que eu tenho? Olha só, estou vendo que tem outras receitas de 5 mil reais, porque eu vendi computadores. Isso aqui pode até ter impactado o caixa, mas isso aqui tem relação com as minhas atividades de investimento, né? A venda de computadores, o recebimento dessa venda. Então, como não tem relação com as atividades operacionais, e a gente está em busca do fluxo de caixa das atividades operacionais, eu vou retirar esse lucro com a venda aí dos computadores, ou seja, relacionado com as atividades de investimento de 5 mil reais. E com isso, eu chego ao conceito de lucro ajustado. Ajustado. Dá 13 mais 5, 18, 860. 18, 860. E agora a gente vai para o segundo ajuste. Então esse é o primeiro ajuste, onde a gente olha para a DRE. Depois a gente tem o segundo ajuste, olhando para a variação de contas operacionais. Variação de contas operacionais. Então só lembrando, olha só, o caixa ele era de 500 mil reais e agora ele está
num valor de 577. É essa variação de R$ 77.600 que a DFC explica. Ela explica essa variação de R$ 77.600 nas três atividades. Atividades operacionais, de investimento e financiamento. Aqui a gente só está preocupado com as atividades operacionais. Então vamos lá. Conta estoque é uma conta operacional? É uma conta operacional. Ela passou de 100 para 0, então ela diminuiu em R$ 100.000. Então uma diminuição de uma conta operacional, no caso estoques, de R$ 100.000 vai gerar um ajuste positivo, de sentido oposto. Imobilizado não tem absolutamente nada a ver, né? Não é operacional, então aqui já acabou o ajuste. Vamos para o passivo. Fornecedores é operacional? Sim, passou de 80 para 0. Veja que não tem fornecedores em X1. Então diminuiu fornecedores em R$ 80.000, indicando, por exemplo, que eu paguei, né? Paguei essas obrigações, então diminuição de fornecedores. Lembra que quando há uma diminuição de um passivo, o ajuste é de mesmo sentido, R$ 80.000. Vamos ver se a gente tem mais passivos operacionais. Imposto de renda, lembra que a regra, quando eu falo de imposto de renda, é operacional. Então, olha só, imposto de renda partiu de 3.400, agora eu tenho 740. Então, houve o quê? Um aumento dessa diferença aí. Um aumento de 3.740. 3.740. Então, aumentou o IR a pagar. Aumentou um passivo operacional. Ajuste de mesmo sentido. 3.740. Vamos lá. Aqui não tem mais, em X0 não tem mais nenhum passivo operacional, mas eu vejo que eu tenho aqui salários a pagar, que é um ativo operacional. Então partiu de 0 e foi para 10, um aumento de 10. Aumento de 10 em salários a pagar. Era 0, agora eu tenho 10. Então, aumento de salários a pagar. R$ 10.000. Com isso, eu chego ao fluxo de caixa das atividades operacionais. 18.860 mais 100 menos 80 mais 3.740 mais 10 dá 52. 52. Aqui só deixa eu ver que não é 6.740, né? 3.000. Aqui, peraí que eu só vou fazer a conta de novo, porque não está batendo ali, né? Deixa eu ver aqui a conta de novo. 7.740 menos 3.400. 3.740, beleza. 860, vai. 52.600. Aqui só não está batendo, né? Deixa eu fazer de novo. 18.860. 18.860. Deixa eu pegar a calculadora aqui melhor. Mais R$ 100.000. Menos R$ 80.000. Mais 3.740. Beleza, dá 52.600. Aí tá certo. Tinha errado ali na conta, não estava batendo. Aqui bateu 52.600. Beleza, aí bateu. De cabeça que estava faltando um valor, mas é isso aí mesmo. 52.600, alternativa D. É isso, com a calculadora ficou mais fácil. 52.600. Esse é o fluxo de caixa das atividades operacionais, ou seja, perceba que esse segundo ajuste é aquele onde a gente olha para os balanços patrimoniais. Olha só, para os balanços patrimoniais. Variação das contas operacionais do ativo e do passivo. E aí, pessoal, espero que tenham gostado da análise que nós fizemos a respeito das questões de contabilidade avançada, questões que foram aplicadas pela Banca FGV na prova de auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo. Aproveite para deixar o seu like, se inscrever no vídeo e clicar no sininho, assim você recebe as notificações dos nossos próximos vídeos. Um grande abraço e bons estudos!